Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, meus irmãos, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de compartilhar, divulgar, se inscrever, acionar o sininho das notificações. Minha gratidão a Deus pelos contribuintes que contribuem com o nosso trabalho financeiramente e espiritualmente. A descrição dos dados bancários do nosso Pix está sempre na descrição do vídeo, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe sempre e que nunca te falte o óleo sobre a sua cabeça, tá certo? Meus irmãos, hoje quero falar sobre o escândalo no meio evangélico na temática de heresiologia. Recentemente, meus irmãos, aí um menino que forma uma dupla sertaneja do segmento cristão escandalizou, se não me falha a memória, na próxima a Pernambuco, lá para aqueles estados do Nordeste, escandalizou muito e os vídeos veio à tona nas redes sociais. Esse menino aí da dupla Lucas Roque Gabriel. Alguém pode se esbaldar e ficar triste e chorar que foi Deus que levantou, que blá 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 e blá 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 e mimimi, mimimi. Bom, eu, conhecedor do Evangelho há anos, 30 anos sobre o altar da igreja, convivendo com grandes líderes pregadores, dos eventos tais aonde essas pessoas se levantam, como Gideões missionário, e também falando em vídeos do canal Bíblia em Foco anteriormente, falei sobre Raul Gil, sobre qual é que era o sentido de Raul Gil se infiltrar no meio dos cantores gospel e da igreja. Nunca foi no sentido de que ele é uma boa pessoa. Isso não falando mal do caráter dele, se ele é bom ou mal, isso não interessa. Eu estou dizendo, ele nunca fez isso porque ele é uma boa pessoa, ou porque ele estava preocupado em levantar talentos ou jovens. Isso é história. Isso é história, vocês entendem? Porque essa dupla, Lucas Roque e Gabriel, foi levantado pelos programas de televisão, tais como Geraldo Luiz, esses aí, Rodrigo Faro, que divulga esse tipo de talentos achados, e quem investiu bastante divulgando foi Raul Gil, a pessoa deles. Então o que acontece? Eles eram pobres, a gente conhece a história, sabe que eles não tinham nada. Então, meus irmãos, isso aí, quem levantou eles não foi Deus, foi a mídia. Você entende? Quem levantou eles foi a mídia. A mídia, porque tem muitos outros que nem eles que não foram levantados, é a mídia. Então as pessoas dizem, Deus levantou. Será que foi Deus que levantou? Todos os cantores que apareceram no cenário gospel estão dizendo que foi Deus que levantou. Será que foi Deus que levantou ou foi nomes de gravadoras famosas, a mídia que levantou, para eles fazer sucesso e ganhar dinheiro, enriquecer as gravadoras e a própria vida deles através de altos cachê de gravações? Bom, vamos aqui falar. Eles apareceram do nada. Eu me lembro que Raul Gil divulgou bastante. Raul Gil divulgava já o hit em 1982. Quando o Hit gravou a Menina Veneno, o Raul Gil já divulgava eles. O Raul Gil não é uma pessoa nova no cenário musical. Ele é antigo, tais como o Chacrinha, o Bolinha e tantos outros. Vocês entendem? Então, o Apolinário, aqueles outros, tudo lá que tinha o programa de Mateusiense, tanto que divulgavam cantores gospels e cantores mundanos. Então, o que acontece? Esses meninos, as pessoas acham que os cristãos verdadeiros dependem de um Raul Gil para aparecer. Os cantores que cantam para Deus. Não, meu irmão, não depende não. Então o Raul Gil levantou, o Lucas Roque Gabriel divulgou, assim como ele divulgou o hit, assim como ele divulgou as duplas sertanejas, assim como ele divulgou qualquer um. Vocês entendem? Então, meus irmãos, eu sou contra cantor que se diz cristão indo em Raul Gil, indo em programa do Faustão, programa do Bolinha e tantos outros programas, vocês entendem? Desse segmento musical. Então isso aqui, para mim, sempre foi errado. Eu sempre vi esses cantores gospel da igreja como um empecilho para o evangelho. Tem gente que vai ficar triste, bravo comigo aqui. Não, você está falando que não sabe. Que falando que não sabe o quê? Eu conheço todo esse contexto. Os hospedei em hotéis, em grandes eventos. Conheço todos os cantores, pregadores, a grande maioria, e sei que eles não estão mais louvando para Deus, eles louvam para a sua gravadora, eles louvam pelo seu cachê, eles louvam pelo seu disco de ouro, é cantor cristão gravando, vendendo mais de 1 milhão. Eles não estão preocupados com o evangelho, eles são celebridades. Vocês entendem? E o porquê que eu estou falando disso? Aproveitando aqui a pessoa desse Lucas Roque Gabriel, saiu da pobreza, novos dois, quando explodiram já está aprontando. Será que foi Deus que levantou? Será que é um jovem completamente educado? Será que é um jovem espiritualmente educado que está vivendo uma vida miserável? Será que ele estava preparado para o tamanho da badalação e fama que ele está vivendo?
Será que ele tinha estrutura? Isso aqui é falta de estrutura, esquelética, espiritualmente falando. Esse jovem não tinha estrutura. Por isso que ele caiu nisso aqui. Isso aqui nunca viu dinheiro, aí viu badalação, viu muita viagem, viu muito avião, viu muito dinheiro, dinheiro para comprar roupa em shopping center todo dia se quiser, para ter achego e estar próximo de pessoas, vendedores e tal. Não soube usufruir dessa vida boa que estava levando, não soube encarar este contexto e acabou fazendo o que fez. O que ele fez? Se aproveitando de mulheres vendedoras nos provadores de roupas de shopping center. Você sabe que um provador de roupa é muito fácil para um tarado se manifestar. É muito fácil para um camarada desequilibrado se manifestar. Para uma pessoa que tem uma tara, que tem um desequilíbrio, que tem digamos, psiquiatricamente falando, psicologicamente falando, é desequilibrado. Então ele aproveitou o lugar, porque se lançar a rede e um aceitar ou der certo também, entendeu? Só que ele esqueceu que ele é tão tolo, tão fraco de cabeça e de mente, que ele esqueceu de mentalizar que entre 100 mulheres, se uma aceitar e ficar quieta, muitas não vão aceitar. Então esse tipo de gente não tem equilíbrio, não tem estrutura ministerial, não tem estrutura esquelética para suportar a vida de badalação e de fama. Então essa gente, além de não ser cristãos, não sabe conviver com a fama. Se fosse cantor secular, ia fazer a mesma coisa, porque não tem estrutura. A questão aqui não é cristianismo. A questão aqui, claro, todo mundo está indo em cima, cantor gosta, porque o povo gosta de detonar com a igreja, gosta de detonar com o evangelho, mas aqui esquece o evangelho. Ele fez isso e se fosse um cantor secular é uma canalice, independentemente de quem é. Mas por que eu estou falando que essa gente aqui escandaliza? Porque eles se apresentam como cristão, como evangélicos. Num provador de roupa é muito fácil. Você pede uma camisa, pede uma calça, alcança para a pessoa que está te auxiliando, se despe e ali já está mentalizando atos sexuais com aquela vendedora ali, com aquela pessoa que está ali atendendo, com a atendente, e quando ela chama a atendente de volta, está ali com o seu membro, seu órgão genital ali já enrijecido, coisa dessa natureza, passando aquele tipo de corpo despido ali para o olhar daquela pessoa. Quer dizer, isso é inaceitável, isso é uma fraqueza de caráter, isso é uma canalice, isso aí é uma coisa muito triste. Uma pessoa dessa tem que ser barrado agora que é novo, porque imagine se uma pessoa dessa vai fazendo isso e envelhece fazendo isso, você entende? Então uma pessoa como essa aqui, ele não pode mais cantar em palco de igreja até se tratar. A pessoa dessa aqui tem que ser tratada. Ele não pode contratar um advogado e fazer como tantos outros líderes fazem espiritualmente falando, cantores, gospel ou pregadores do meio evangélico, que pegam um advogado, mente, prova para o povo através de mentiras e continua fazendo a obra com o seu pecado escondido, com a sua canalice escondida. As igrejas não podem chamar gente que está em pecado de pornografia, de adultério, fornicação e roubo e escândalo conjugal. Não pode chamar. Essas igrejas estão acabadas. Essas igrejas aí vocês precisam migrar para congregações pequenas. Vocês precisam buscar auxílio em obreiros pequenos que estão querendo viver a verdade, congregações pequenas. Vocês têm que sair do meio dessa gente. Não me pergunta como é que vai ficar, como é que vai fazer. É melhor você fazer 100 km do seu carro para cultuar numa igreja espiritual longe do que ficar no meio dessa tranqueira que você está aí. Você entende? Então o que acontece? Por que eu estou falando desse cantor? Porque esses cantores gospel, todos eles gravam por dinheiro, fazem show com jogo de luz, altos cachê. Esses cantores gospel tiram de dentro das igrejas, eu venho falando há anos isso, os membros e as pessoas se tornam mais importantes na vida dos seus influenciadores que os próprios pastores. Vocês entendem? Eles se tornam mais poderosos na vida dos membros, dos seus seguidores, que os próprios pastores. Em vez deles abençoar a igreja e fazer os membros estarem, eles tiram de dentro da igreja os membros e as pessoas para ser seguidor deles. Em vez deles fazer shows em praça para o mundo, porque isso é coisa do mundo, então dentro da igreja, em vez deles cantar para Deus dentro da igreja para atrair as pessoas para o evangelho, eles tiram as pessoas de dentro da igreja e fazem shows nas ruas, em estádios, em qualquer lugar. É o caso do Voz da Verdade e tantos outros que, em vez de aproximar as pessoas de Deus, tiraram as pessoas de dentro da igreja. E esses cantores, todos eles fazem isso. Porque é normal de vocês ver jovens se perdendo por ir em show desses cantores em algum lugar que não é uma igreja. Esses cantores são responsáveis por tirar as pessoas de dentro da igreja. E esses cantores aqui, o Deus deles é o dinheiro. A grande maioria desses cantores gospel, esmagadora, o Deus deles é dinheiro, fama, dinheiro, vendagem de disco, grana. Vocês estão entendendo? É cachê, é culto, é congressamento. Eles querem eventos grandes, querem dinheiro. Já dizia a Sara Araújo e a Mara Dalila em entrevista delas que foram uma das primeiras cantoras evangélicas que surgiram no passado.
que gravaram um disco. Elas disseram em suas entrevistas que se elas usassem um tipo de sapato, no outro dia as jovens da igreja estavam usando. Se elas usassem um tipo de saia, no outro dia as jovens da igreja estavam usando. Porque cantores são influenciadores. Esses cantores influenciam mais que os pastores e os líderes, pregadores. Por isso que todo mundo segue o mundanismo desses cantores gospel. Eles arrastam povos de fora, de dentro da igreja para fora da igreja. Eles não beneficiam em nada o evangelho. As suas canções são mundanas, as suas canções, poucos deles, as suas letras são antropocêntricas, centradas no homem, um antropocentrismo terrível. Eles não divinizam Deus nas letras, não. Eles fazem mais canções humanizadas, centradas no homem do que em Deus. Eles tiram as pessoas de dentro da igreja para fora, e por isso que está todos eles caindo em escândalo, em massa, porque eles não seguem a Cristo, eles seguem a carne. O Deus deles é o dinheiro, é o mamon. E por isso que todos eles estão escandalizando. E tem gente ainda que vai atrás e consome esse produto. Vocês entendem, meus irmãos? Então a grande maioria desses cantores sai de dentro da igreja, fazem shows fora, mundanizam a igreja, tiram as pessoas da igreja em vez de aproximar as pessoas de Deus. E eu estou falando de quase praticamente todos. Brigam entre si, são escandalosos, não tem pastores. Esses cantores gospel não tem pastor. Eles não são pastoreados, eles não são guiados, eles fazem o que bem quer da vida deles, são estrela. Isso aí não tem pastor, a grande maioria, isso anda por aí, cantando e voando e pregando. E a maioria deles não se submete a doutrina nenhuma, são mundanos. Não se submete em princípios doutrinários nem do corpo e nem da parte interna do coração, são imorais. Não respeitam casamento, não respeitam vida monogâmica conjugalmente falando. Né? Não respeita a esposa, tem hoje uma esposa, amanhã tem outra, não se veste do jeito que quer, anda do jeito que quer, come o que quer, bebe o que quer, faz o que quer. E para vocês saberem que eu disse que eles são espelhos, são reflexos, porque quem falou foi a Sara Araújo, uma das cantoras mais experientes do meio evangélico, e Mara Dalila. Se ela cortasse o cabelo de um jeito, no outro dia, na outra semana, as jovens da igreja naquela época, 1975, 80, já estavam cortando o cabelo, igual a fulana cortava. Então vocês têm que entender que os pastores não disciplinam isso, porque isso não submete a nada. E o culpado foi os pastores que deixaram esses cantores gospel fazer o que bem queriam dentro da igreja e fora da igreja. Como que se esses cantores fossem algo extraordinariamente para a igreja. É bem o contrário do que eles pensam. Em vez de unir, eles jogam fora. Foram eles os primeiros a fazer os shows, a vender literaturas. Eu me lembro que Voz da Verdade fazia shows fora da igreja, vendia literatura herética deles, do unicismo deles, afastava os cristãos da AD, da Deus e Amor das outras igrejas, e os pastores não faziam nada. Então, esses cantores, não é a questão do Lucas Rock aqui que está escandalizando, porque isso aqui é um escândalo total. Um rapaz novo desse, casado, a esposa grávida, se não me falha a memória, vem tirar o órgão genital e ficar mostrando para vendedoras em provadores de shopping center. Isso é um canalha. Quem é que levantou ele? Foi o diabo que levantou ele. Isso não foi Deus. Para, irmão. Isso aqui foi a mídia. Porque quando Deus levanta alguém, Deus sustenta. A pessoa se submete a Deus. Entendeu, meus irmãos? Como é que eu vou dizer que foi Deus? Se a recém ele foi levantado já está fazendo isso. Ah, mas é o diabo. Vamos parar de atribuir tudo ao diabo. Que dê o caráter, que dê a força, a vontade. Então, meus irmãos, é isso que acontece. Bom, primeiro eu queria dizer que esses cantores gospel, eles não são pastoreados. Começa por aí. E não é só cantor, grandes pregadores itinerantes também não são pastoreados. Sai por aí ambulantemente falando. Outra coisa, foram promovidos pela mídia. E não é só eles, vem mais gente por aí. Tem gente nesse cenário evangélico que você nem sabe se ele é um cristão ou não, porque ele é tão parecido com o mundo que você parece que vê nele um marginal, qualquer uma coisa, do que um cantor gospel. Você não sente na essência, na letra, nem na música, nem na forma de andar, nem do jeito da pessoa se portar, que ele seja um servo de Deus. Então eu não os chamo e não os reverencio como servos de Deus. Então são levantados pela mídia, pelo Raul Gil, pelo Geraldo Luiz e por qualquer mídia que levanta qualquer cantor. Ali como o Sérgio Portioli levantou aquele seguidor lá que admirava o Eduardo Costa. Você olha a entrevista, você vai ver. Foi levantado, era um cantor secular. Esse é a mesma coisa. Eles foram levantados pela mídia. Quando Deus levanta, ele sustenta a pessoa. E a pessoa, quando cai e desliza, ele se reconhece que ele caiu. Está entendendo? Como os cantores do passado. Vamos falar aí de cantores primitivos aí, que entraram no Guinness Book, como Feliciano Amaral, que louvou por 70 anos consecutivos. Tudo, as falhas dele estavam expostas para ele se corrigir tudo. Hoje esses cantores não canta para Deus, você está entendendo? Não canta para Deus. Bom, são
Eles mesmos se governam, não se deixam ser governados por ninguém. São idolatrados a ponto das pessoas abandonar seus pastores e seguir os tais. Tem gente aí que não acredita no pastor dele, mas se um cantor gosta de qualquer coisa, vão atrás em massa. Então é assim que funciona. Eles estragam com o bom andamento da igreja e da sã doutrina. Esses cantores contribuem só para a desgraça da sã doutrina na obra de Deus. Eles estragam o bom andamento da igreja. Então o que Lucas Rock aí fez, essa dupla Lucas Rock e Gabriel, coitado do Gabriel, se é que ele é uma pessoa pura, que não é semelhante a esse irmão dele, porque andam sempre juntos, eu acredito que não. Ninguém vai dever pelo que o outro faz, mas a gente sabe, espera que ele seja uma pessoa pura, coitada da pessoa dele, que estragaram a carreira nova, seja uma carreira secular ou não, estragou tudo que estavam fazendo, você entende? Porque quem é que vai confiar num canalha desse, que anda mostrando aí o órgão genital para as mulheres? Quem que vai chamar para a igreja, a não ser que é uma igreja de adúltero, de bandido? Bom, eu acredito que vai chamar, vai dar mais agenda agora, porque como eu venho falando em vídeos anteriores, essas igrejas estão caídas. Se não me falha a memória, ele estava cogitado aí, já estava fazendo esse tipo de atitude aqui, estava cantando, ele não parou não pediu perdão. Se não me falha a memória aí nas congressos por onde pregou o Eliseu Rodrigues, aí nas Madureiras, parece que ele estava nos cartazes, tem que olhar melhor, mas não estou afirmando, irmão, vocês olhem. Então, essas pessoas, eles vão para o altar bêbado, eles se prostituem, vocês entendem? Eu já falei em vídeos anteriores meus, eles dormem com mulheres e vão para o altar, elas dormem com homens fora do casamento, vão para o altar, se prostituem com garotas de programas, vão para o altar, eu tenho como provar isso, não sou leviano para estar falando, vocês entendem? Eles fazem de todo tipo de atrocidade, né? Vocês estão por fora, meus irmãos. Isso aí que está acontecendo não é de hoje que eu venho falando para vocês, então vocês precisam, não é sair do evangelho, porque o evangelho de Cristo não tem nada a ver com essa gente. A igreja verdadeira de Deus tem muitas congregações sérias. Vocês têm que procurar uma igreja mais séria para congregar, mas vocês têm que fugir do meio disso aí. Onde está essa carnalidade, vocês sabem que não tem mais nada do Espírito de Deus. Um culto que essa gente tiver não tem unção do Espírito Santo, não tem nada, é só emoção. Cantar bem, canta, porque dom é dom e talento é talento. Você entende? Mas essas pessoas, quero deixar bem claro, não são pastoreados. Isso que aconteceu com ele é o prenúncio de que vai acontecer com muitos. Porque essas pessoas só vão trazer escândalo. Porque eles não são pastoreados, eles não são guiados, não se submete a ninguém, não se submete a um sistema doutrinário padrão de ordem, não segue os costumes. O camarada cantor espiritual cantando num vídeo dele com a calça rasgada nos joelhos. Quer usar, usa o que quiser quando é do mundo, mas um cantor que se diz cristão cantando com calça rasgada no joelho, meus irmãos, isso aí vivia de shopping em shopping comprando roupa e trovando mulheres, como diz aqui no Rio Grande do Sul, trovando, que eu quero dizer, passando a conversa nas mulheres. Até que veio o que deu. A esposa, talvez uma paspalhona quieta em casa, essas mulheres hoje não discernem mais ninguém, esses homens não discernem mais ninguém. Isso aí veio à tona e graças a Deus que veio, porque esse camarada não podia ficar aí procedendo da forma que procede. E eu não estou falando porque eu tenho alguma coisa pessoal que eu nem conheço, mas o que se espera de uma igreja como essa de hoje? Não vê que esses pregadores, esses pastores, a primeira coisa, que use costume. Que princípio não é que use costume? Aonde que está esse legalismo? O cristão, meus irmãos, ele é diferente em tudo, vocês entendem? O cristão tem que se vestir diferente, se portar diferente, caminhar diferente, não pode andar engessado, mas eu quero dizer caminhar no sentido de seguir a sua vida de uma forma diferente. Vocês entendem? Ele tem que comer diferente, beber diferente. O cristão não bebe bebida alcoólica, o cristão não come coisa sacrificada aos ídolos. O cristão se veste com ordem e decência. O cristão compra e paga com ordem e decência. O cristão não é traidor e detrator da sua vida conjugal, da sua vida espiritual e de nenhum ponto da sua vida. Então eu espero que tenha sido claro com vocês. Mais uma decepção aí. Para vocês que defendem, vocês que dizem ore por ele, perdoa ele. A questão não é orar por ele e perdoar ele. Essa igreja está doente. Essa igreja não tem mais nada de Deus. Vocês têm que sair fora do meio disso. Vocês vão dizer, o senhor está contra? Não, não estou contra não. Ah, mas não tem congresso? Tem sim. Melhor que esses eventos podres que vocês estão indo, tem sim. É que vocês querem ficar lá nessa carnalidade. Querem viver a carne, cultivar ela bem, até ela se aperfeiçoar. Vocês entendem, meus irmãos? Então isso aqui são mais um argumento de cantores gospel. Que nenhum deles estão cantando para enriquecimento do evangelho. Eles querem dinheiro.
gravadoras, eles estão no mercado fonográfico, já cheio de explorador nessa área. E a doutrina da igreja já foi embora, ninguém submete a pastor nenhum mais. Fique em Cristo. Em Cristo, e cuidado com os lobos, hein? Que a matilha é grande, tem lobo de tudo que é tamanho, tem lobinho, lobão, é de tudo que é jeito, a presa solta para devorar. Cuidado, meus irmãos, em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.